Bom dia, meus queridos, meus amigos. Hoje nós temos mais uma reflexão da Palavra de Deus, de um ensinamento. Hoje nós vamos mais uma vez refletir da Palavra de Deus, que é a respeito da parábola do rico e o Lázaro. A parábola do rico e o Lázaro, ele é uma parábola que tem dois tipos de interpretações. Uns acreditam que é o sentido literal, onde apoiam, vida após a morte. E enquanto outro grupo, que eu faço parte desse grupo, que entende que é uma parábola, onde quer mostrar nessa parábola a realidade de duas classes de pessoas, tá? Onde o que serve a Deus e o que não serve, onde vai mostrar a consequência de cada um, tá? Após a morte no grande juízo de Deus, tá? Já estudamos um pouco sobre o juízo de Deus, mais ou menos quando será executado, e aí a gente vai ver que não dá para interpretar essa parábola como vida após a morte, como uma realidade que acontece logo na íntegra quando a pessoa morre, certo? A parábola do livro do rico e o Lázaro, né? Quase não sai. Vai contar que o rico, né? Ele tinha muitas riquezas, né? Tinha muitas condições, ele esbanjava, né? O que tinha, enquanto o Lázaro, considerado aqui certamente um jovem que era pobre, vivia doente, vivia pedindo esmola, e aí acontece que os dois morrem na parábola. Acontece que os dois morrem. E aí, a partir do versículo 22, que eu quero ler com vocês, até o versículo 25, tá? Está no livro de Lucas, capítulo 16, o versículo 22 até o versículo 25, tá bom? E diz o seguinte: E assim chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Mas no Hades, né, em algumas traduções está na sepultura ou no inferno, né, diz o seguinte: mas no Hades, onde estava em tormentos, ele olhou para cima e observou Abraão longe, com Lázaro do lado dele, de Abraão. E então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim. Manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto eu estou sofrendo muito em meio a estas chamas. Certo? E aí o versículo 25 diz aí a conversa, né, que Abraão teve com ele. Diz assim: E então Abraão lhe replicou: Filho, recorda-te que recebeste todos os teus bens durante a tua vida, e Lázaro foi aflito por muitos males, tá? Agora, entretanto, aqui está sendo consolado enquanto tu estás padecendo. Então, aqui as pessoas acham que quando a pessoa morre, baseado na vida deste rico, né? Se a pessoa não serviu a Deus, vai direto para o inferno e vai passar a ser tormentado, né? Enquanto o outro, aqui baseado aqui, né, na vida do Lázaro, que vai morrer, mas vai estar com Deus, né? Logo em seguida, quando morre, vai desfrutar aí, né, da eternidade. Alguns julgam diante dessa parábola, vai para o seio de Abraão. Mas só que a gente percebe aqui que não dá para interpretar isso aqui como algo literal, porque primeiro, aqui tem algumas coisas interessantes. Quando a pessoa morre, não é o anjo que vai levar a pessoa para o céu. Outra, quando a pessoa morre e vai para o inferno, não tem como manter um contato com quem está no céu. Entende? Se Abraão está no céu, não tem como manter o contato com ele que está no céu. Outro, a Bíblia nem diz que Abraão já ressuscitou. Entende? Aqui mostra que certamente este rico, ele era judeu. Tá? E aí outra, não dá para manter um contato com eles depois que morre, porque se a gente for para o livro de Eclesiastes, eu vou abrir aqui a Bíblia, no capítulo 9,
e o versículo 5, ele vai dizer o seguinte, que os vivos que, né, sabem que um dia vai morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, certo? E nem tem recompensa debaixo do sol ou na terra. Por que que eles não sabem de nada? Se não sabe de nada, não faz nada. Então, se ele não sabe de nada depois que morre, muito menos ele pode manter um contato com alguém que também morreu, que não pode manter o contato, entendeu? E aí, não dá para interpretar isso aqui no literal, porque ele vai quebrar princípio da palavra de Deus. Cujo princípio é que quem morre não sabe de nada, tá? O livro de Pedro escreve que depois que morre, ele vai estar sujeito a juízo. E aqui a gente percebe que esse juízo, ele é logo feito imediato, enquanto cada um vai logo para o seu lado. Enquanto a gente percebe que não dá para interpretar assim. Primeiro, não dá para manter contato, porque quem morre não sabe de nada. Outro, ele precisa ressuscitar, para que então ele receba a sua recompensa, sendo boa ou ruim, certo? E a gente pode ver isso aqui, se alguém tiver que ir para o céu, não é logo na sequência da morte. Primeiro, vamos para o livro de 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo 16 e 17. Olha como é que ele diz. Pois dada a ordem, né, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos, sobre a terra, seremos arrebatados ou levados com eles nas nuvens, para se encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Então aqui, se alguém vai para o céu, é quando Jesus voltar. Certo? Os que morreram, eles vão ter que ressuscitar. Os que estiverem vivos, eles vão se unir e se encontrar com Jesus nas nuvens, nos ares. Então, não dá para entender que aquela parábola do Lázaro significa que quando ele morre, ele vai logo para o céu. Porque o evento de ir para o céu, quer se eles estiverem vivos, estiverem mortos, vai ser quando Jesus voltar, certo? Outra, e se a pessoa vai ser condenado, não é logo em seguida, ele precisa ressuscitar. Porque, de acordo com, agora a gente vai ler Apocalipse, o capítulo 20, vamos lá, Apocalipse capítulo 20, queridos, vai falar sobre esse juízo. E ele diz o seguinte, que os que não vão para o céu, que morreram, eles vão ter que ressuscitar para ser condenado. Olha o que ele diz. E isso vai ser ele mostra que vai ser em um período depois de 1000 anos, quando Jesus voltar. Que os que vão para o céu já foram. Quando Jesus vem, as pessoas ressuscitam e vão para o céu. Após os 1000 anos, é que essas pessoas vão ressuscitar. Olha o que ele diz o seguinte, capítulo 20, o versículo 5. Ele diz assim, olha, entretanto, os demais mortos não reviveram, até que se completassem 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então ele está falando que essa primeira ressurreição, quando Jesus vier, que vai acontecer, só vai ter que passar 1000 anos depois para que o restante ressuscitem. E aí, após que completar esses 1000 anos, a gente pode ver aqui, a partir do versículo 7 em diante, alguns eventos que vai acontecer após esse milênio, esse período de 1000 anos. Né? E onde vai contar que após, né, esse período de 1000 anos, as pessoas vão ressuscitar, tá? Depois de 1000 anos, eles vão ressuscitar, e olha o que vai acontecer. E então, a morte e o Hades foram atirados no lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então dá para entender que na primeira morte, que é a morte física, né? Ninguém vai para o céu e ninguém vai para o inferno para ser queimado ou atormentado como as pessoas. E se a gente for, entendeu? Para os versículos, deixa eu ver aqui qual é o versículo, o capítulo 20, o versículo 8, vai dizer que após que terminar esses 1000 anos, essas pessoas vão ressuscitar, entendeu? Versículo 8 em diante, 7 em diante,
né? Vai falar sobre a prisão de Satanás, depois vai ter que sair da prisão, obviamente isso é uma circunstancial, e após ressuscitar os 1000 anos, né? Depois dos 1000 anos, após as pessoas ressuscitarem, né? Aí vai dizer que o inimigo vai estar solto, porque agora vai ter quem ele tente. E aí, então é que o inimigo vai reunir as pessoas para tomar a cidade santa, a Nova Jerusalém, que nesse caso é mais uma que vamos entender que se ela estava descendo é porque ela estava vindo para a terra. E se o inimigo tenta tomar ela forçada e agora reúne as pessoas que ressuscitaram, que não vão para o céu, é porque certamente ela estava próxima da terra. Ela estava descendo. Como fala o capítulo 21 de Apocalipse, que João diz assim, eu vi a cidade santa descendo do céu. Entendeu? E aí ele vai dizer aqui o seguinte, ó, nesse momento que eles foram atirados, é o momento onde eles querem tomar forçadamente a cidade santa. E Jesus derrama do céu fogo, enxofre e consumirão a todos. Então, a morte e o Hades, a morte e o inferno, certo? Foram lançados para dentro do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Repara que ele fala segunda morte, e mais uma razão. Ainda que o sofrimento seja longo, seja intenso, comparado como eternamente. Mas aqui fala que eles vão morrer. Eles não vão ficar todo o tempo sofrendo. Ele fala que é a segunda morte. Ele vai morrer. Então, se as pessoas que vão para o inferno, que eles vão ser atormentados, entendeu? Depois que morrer, não vai ser logo na sequência. Vai ser após os 1000 anos, depois que Jesus voltar e levar as pessoas para o céu. Então essas pessoas vão ressuscitar. E se tiver esse juízo de tormento, vai ser nesse período e não na sequência de quando a pessoa morre. Deu para entender? Então, o que dá para entender? Que aquilo não passa de uma parábola onde Jesus, ele quis deixar claro, certo? Um ensino de o estilo de vida, a forma de como viver, ela vai nos definir qual a consequência nós vamos ter no grande juízo de Deus. Se é para ir para o céu ou se é para ser atormentado e receber a segunda morte no lago de fogo e enxofre. E você? Você já parou para pensar nisso? O que você está fazendo? Como você está vivendo? Se é de acordo com a vontade de Deus? Se não é? Se de acordo com o que você está vivendo, você tem a convicção de quando Jesus voltar, você vai subir com ele para viver eternamente? Ou você vai ficar para após os 1000 anos da volta de Jesus, você ressuscitar para estar entre aqueles que vão ser condenados? O que você acha? Pense nisso com carinho, reflita e faça a sua melhor escolha ao lado de Jesus para viver eternamente com ele, com a sua família, sem medo da morte ou de qualquer tipo de doença. Sabe por quê? Porque o capítulo 21 de Apocalipse, o versículo 4, ele diz o seguinte, ó. E Deus então lhe enxugará dos olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento e nem dor, porque as antigas ordens ou as primeiras coisas passaram. Então, qual é a sua decisão diante dessas duas realidades? A eternidade ou a morte de lago de fogo e enxofre? O juízo de Deus não é para nos trazer medo, é para nos mostrar o que Deus quer dar para cada um de nós, a saber, a eternidade. Que Deus te abençoe, fique com Deus e tome a melhor decisão da sua vida.